Fala pessoal, Soldado Yeshuano mais uma vez aqui com vocês. Soldado Yeshuano no ar serviços de Yeshua. Soldado Yeshuano, o caçador de almas perdidas. O que nós estamos fazendo aqui hoje, pessoal? Hoje eu vou responder uma pergunta que foi feita para mim, tá? Por que as igrejas elas têm tanta confusão? A universal contra a congregação contra a Assembleia de Deus e todo mundo é contra todo mundo. Qual o motivo? Seria o demônio que está agindo ali dentro da igreja? Então eu vou responder essa pergunta hoje, porque ela é muito simples de ser entendida para quem o cadeado da mente abriu através do poder de Yeshua. O Jesus que vocês chamam aí dentro da religião, tá bom? E como que vai ser essa explicação? Essa explicação vai ser da forma seguinte: a confusão entre todas as igrejas e religiões são exatamente as interpretações. O que se interpreta aqui na Bíblia é a língua que foi escrita, não a essência do texto. Esse é o grande problema das religiões que se estapeia entre si. Está todo mundo errado, só uma está certa. Tem 10 igrejas, 10 suposta igreja, que igreja é os seres humanos, igreja são as pessoas, né? Mas na linguagem religiosa, a igreja é o salão. O salão é a igreja. É o que se passaram para as pessoas religiosas, mesmo eles sabendo que a igreja é o templo, a igreja é o corpo da pessoa. Mesmo os líderes sabendo disso, eles afirmam e insistem que a igreja é o templo. E o templo de Deus é o corpo da pessoa. E a igreja também é o corpo da pessoa, onde habita o Espírito Santo. Então, o que é que acontece? O que acontece é que a Bíblia não se pode interpretar a mensagem dos apóstolos, a mensagem de Yeshua. Não se interpreta a mensagem dele vai ser a mensagem dele. Quando você interpreta a mensagem de Yeshua, ela deixa de ser a mensagem que ele passou, porque você vai entender de uma outra maneira. Você está entendendo? As interpretações vamos supor que eu venha, o apóstolo Paulo, ele passa ali numa cidade e fala sobre a religião para aquela cidade. Então ele vai pegar um tema ali e vai aplicar conforme aquela cidade, o pecado, a situação que ela está. E o que acontece? Ele vai estar passando algo para aquela cidade, e quando eu ler nos dias de hoje, eu tenho que entender o que ele está passando para aquela cidade, para aquele povo daquela época. Agora, se eu ler agora e eu interpretar a minha maneira, eu saio da essência do apóstolo Paulo, eu saio da essência do evangelho e prego um evangelho que está na minha cabeça, que eu interpretei, que não tem nada a ver com o evangelho de Paulo. Assim é as igrejas, por isso que elas brigam, elas se matam entre si, porque cada um tem uma visão, tem uma interpretação de um texto. Cada um tem uma interpretação de uma pregação de Paulo. Ou eu entendo de uma forma, o outro entende de outra, e outro de outra. Sendo que a pregação de Paulo, ela quer passar algo. Ela quer passar algo para as pessoas da época, que serve para a nossa época, para a gente aplicar na nossa época. Então o que acontece? Quando as religiões elas começam a fazer essas interpretações, elas começam a entender cada um a sua maneira. Então o que eu tenho para dizer para você, meu amigo que fez essa pergunta? A resposta é a seguinte: o evangelho de Paulo não está sendo pregado, o evangelho de João não está sendo pregado, o evangelho de Lucas não está sendo pregado, de Marcos não está sendo pregado, e o pior, vou falar no modo da religião, o evangelho de Jesus não está sendo pregado, porque ele está sendo interpretado, e não se interpreta o evangelho, se interpreta a língua hebraica, se interpreta a língua aramaica.
mas não se interpreta a essência do que os apóstolos estavam pregando, a essência de que Jesus estava pregando. Vocês entenderam? Estão conseguindo pegar o que eu estou tentando passar para vocês? Então, quer dizer, a interpretação, a confusão entre as religiões, as brigas entre as supostas igrejas, ao suposto salão, onde se reúnem as igrejas, né? Onde se reúnem os templos dentro de uma casa. Então, o que acontece ali? Aquela confusão entre eles, briga cada um com o outro, outro com o outro, outro com o outro. É religião. O Bispo Macedo xinga o Malafaia. O Malafaia xinga o Bispo Macedo. O Bispo Macedo briga com a Assembleia de Deus, briga com a congregação. Todo mundo brigando contra si, todo mundo está errado. Só um está certo. Por quê? Deus não é o mesmo? Então só aí você percebe que a pregação que está sendo pregada é a pregação do homem. Não é o evangelho. É difícil falar isso para vocês, mas é a grande verdade. Quando eu leio um versículo e eu começo a pregar, eu saio da essência do que o profeta está passando. Se é Jeremias, se é Lucas, se é Marcos, se é Mateus. Quando eu interpreto, eu saio da essência do que eles estão passando. Simples resposta. Espero que você tenha gostado e se você gostou, coloca aí no comentário. Por que você gostou? Tá certo o que eu estou falando? Vocês já pegaram esse? Os cadeados de vocês estão assim? Tá assim? O cadeado tá assim? Ou ele tá assim aberto? O que vocês estão entendendo? Nos dias de hoje, pessoal, a gente está entupido de informações para todos os lados. A gente tem acesso a documentos para se estudar. É infinito. Hoje só fica enganado quem quer. Porque estamos na época da descoberta. Vamos estar descobrindo as mentiras pregadas dentro dos padrões das religiões. Tá bom? Se você gostou, você coloca aí no comentário. Por que você gostou? Tá certo ou errado? Concorda? Coloca um joinha, tá? E se você não gostou, também coloca aí por que você não gostou e a gente vai tentar melhorar para você. Critica, pode falar à vontade, fique à vontade. Sendo cordial aí nas palavras, não falando palavrão, ó. É bem aceito, pessoal. Até daqui a pouco.